Estou aqui com a Stefano Zacchini, porque na quinta-feira passada tivemos um game muito divertido no Mulheres sobre as comidas de desenhos animados e séries. Os nossos chefes reproduziram os pratos. Você de casa participou pelo Instagram escolhendo a receita que desejava aprender no programa. A vencedora foi a torta de maçã, que é a sobremesa favorita de um personagem pássaro que faz sucesso na TV brasileira até hoje. Vamos ver se você acertou. Não vai faltar. Parabéns, Zacchini. É difícil fazer essa torta? Rê, super simples. E o melhor, Diga. eu saí de casa só pra comprar maçã, porque o restante tem tudo em casa. É mesmo? Exatamente. É, o que eu tô vendo aqui, tudo simples. Tudo simples. Eu vou dar os ingredientes pra você fazer igualzinho na sua casa. A massa é feita com 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de margarina, um ovo e depois, para pincelar, uma gema. O recheio, feito com 1 quilo de maçã, pode ser Gala ou Fuji, 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga ou margarina, 20 gramas de canela em pó, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e meia lata de leite condensado para dar aquela cremosidade. Isso mesmo. Rê, eu vou começar pelo recheio. Na verdade, nós vamos fazer tudo aqui e essa torta vai ficar pronta aqui. Então, a única coisa que já tem uma assada, mas a torta nós vamos montar com tudo. Por quê? Nem aquela história de gelar a massa precisa nesse caso. Facílimo. Facílimo, tá? Então, um minutinho que eu já venho. Perfeito. Pronto, Zacchini, agora sim. Ó, Rê, aqui eu tenho uma panela, já tá aquecida, tá bom? Eu vou colocar o açúcar refinado. É pouquinho açúcar que vai, né, Zacchini? Pouquinho açúcar, porque a maçã já tem a sua doçura, né, vamos se dizer assim. E ainda a gente vai completar com um pouquinho de leite condensado. Então, é só pra... quase caiu. Deixa eu secar as mãos. E eu vou colocar a maçã. Ou melhor, a manteiga. Vou mexer até esse açúcar começar a derreter. Aqui, esse truque da manteiga com o açúcar é muito melhor porque não corre o risco desse açúcar queimar. Joia. Sabe aquele caramelo que vai ficar queimado, amargo, Aqui escuro? você não quer. Aqui eu não queimo por causa da gordura da manteiga. Vou mexer até ele começar a derreter, tá? O pulo, o truque, o pulo do gato para você ficar com esse recheio com essa tonalidade é o caramelo. Não quero ele escurinho, eu deixo ele mais claro. Quero ele mais escurinho, deixo o caramelo mais escuro. Perfeito. Tá? Ó. Vou mexer aqui até ele já começar, ó. A chegar na muito cor que você rápido. Ele já chega na cor de caramelo, tá? Ó. Acho que dá pro pessoal de casa ver já, né? Perfeitamente. Ó. Chegou na cor que nós queremos. Ops, deixa eu ver. Quase queimei. Mas esse que é o importante. Chegou na cor de caramelo, eu vou tirar daqui. E vou colocar a maçã direto. Esse Só picada. é o truque, tá? Só picada. E aqui eu piquei uma meia hora atrás. Por que essa maçã não tá escura? Porque eu deixei na água com limão, tá? Deixei na água com limão e aí ela não oxida, tá bom? Pera Ó, vai dar certo. Pera dá certo também. Banana fica muito bom, porque você vai fazer um doce de banana para rechear a torta. Morango não, porque é muito Morango vai soltar muita água, tá, Rê? E aí, ó, eu vou deixar ferver 1 minutinho enquanto eu faço a massa. Perfeito. Fazendo a massa já vai estar no tempo dela aqui, rapidinho. De vez em quando eu venho, dou uma mexidinha. Tá no foguinho bem baixinho agora. Deixei no médio. Ah, ó, tá bom. Vou deixar no 7, Perfeito. tá bom? Pra massa, nós vamos fazer uma massa sablé. O que é a massa sablé? Farinha, açúcar, manteiga e ovo. Da sablé para brisé, são duas massas da confeitaria, que são as massas de torta doce. A diferença é, a sablé é uma massa um pouco menos doce. Então, é a quantidade de farinha para quase metade da quantidade de açúcar. Perfeito. A brisé não. Se você chegar numa receita e ver a mesma quantidade de farinha para a mesma quantidade de açúcar, você já sabe que é essa, tá bom? Misturo aqui farinha e açúcar. Ó, falei errado ainda. Eu falei brisé e sablé.
É brisé e suclé. Ó, são 3 tipos de massa, que é a massa podre. A brisé que eu falei agora é a massa podre salgada. Sucré e sablé é doce. Então, sucré é aquela que vai muito açúcar, sablé é a menos açúcar e a brisé é a salgada. Perfeito. Pronto, foi. A gente tem que passar a informação certinho. Açúcar, farinha e margarina. Precisa ser pode ser manteiga? Pode ser manteiga. Precisa ser manteiga? Não precisa ser manteiga, tá? A margarina dá super certo aqui. E agora é mão. Vou fazer aquele Você tá fazendo uma torta desse tamanho? Uma torta desse tamanho, Rê. Vai sobrar um pouquinho de massa. Deixa eu ver se já tá na mesa. Que depois, na hora que você tomar o café, você vai ver o que eu fiz com as sobrinhas da massa. Estrelinha? A gente faz uns biscoitinhos. Tá lá, do lado da xícara, pra ó. encher. É uma graça. E esse biscoitinho, Rê, com a sobra da massa, você aguenta ele por 30 dias. Uau. Então imagina encher um potinho, vai tomar um cafezinho, toma um biscoito. Olha que graça. Certo? Certo. Ó, misturo aqui. Enquanto isso, ó, nossa maçã Eu tô tá de olho lá, lá. fervendo. Quer que mexa ou não precisa? Por favor, se puder. Claro. Muito obrigado. Misturo aqui. E aí eu chego neste ponto, que é o ponto de areia de praia, né? Areia molhada. Vou colocar o ovo e aí já vai dar o ponto da nossa massa, tá? Depende muito da marca de farinha, depende muito do como tá o clima na sua cidade, ou se tá muito quente, ou se tá muito frio, se tá muito úmido, se tá muito seco. Essa massa pode pedir umas gotinhas de água que eu já deixei aqui. Gotinhas? Gotinhas, ó. Ah, mais ou menos. Eu sabia que eu ia falar isso. Umas colheres. Umas 2, 3 colherzinhas. Mas por que eu falo assim? Porque o pessoal de casa, ele se empolga. Aí vai querer colocar meia xícara. Aí a massa já era, tá? Então, vai colocando aos poucos, vai colocando de colher, tá? E depende também muito da sua manteiga, da sua margarina, Sim. tá? Então, vai dependendo se vai precisar de um pouquinho ou não. Ó, vou colocar mais um pouquinho. É se difícil for aí ter muito, uma precisão, né? Se for muito, você vai colocar um pouquinho mais de farinha. Mas nada mais que isso. Mas, ó, aqui eu já consigo ver que ela já chegou no ponto. Eu vou amassando. Não sobe essa massa, não pega, não coloca força. Porque senão não vai ficar quebradiça, não vai ficar aquela massa... Como que eu posso dizer? Aquela massa sequinha, tá? Vai ficar aquela massa puxenta. E não é isso que a gente quer aqui na nossa torta. Você quer mais pra massa podre Eu quero mesmo. mais pra massa podre mesmo. Certo? Certo. Ó. Deu ponto na massa? Deu. Eu viro aqui. Por pra cá, por pra cá, por pra cá. E aqui eu tenho, Rê, 2 saquinhos plásticos. É melhor abrir no saquinho plástico. Se você quiser ir direto na forma, pode ir. Mas eu prefiro fazer de uma vez. Por que de uma vez? Eu pego o saquinho. Fica um trabalho mais fino. Fica um trabalho mais fino, isso mesmo. E aí, o que eu gosto... Vocês sabem que eu sou chato, né? Na parte de perfeição nessas coisas. E eu gosto de pegar a torta e tá todo lugar com a mesma espessura da massa. Sim. Então, se eu abro com a mão, eu não vou ter isso, tá? Então, ó, coloco aqui. Vou tirar daqui porque eu não consegui mostrar. Esse copo aí, quer que eu tire? Por favor. Tá pedindo. Muito obrigado. Pedindo pra cair, né? É. Ó, coloco outro saquinho. Esse saquinho de freezer mesmo, de supermercado, tá? Pego um rolo de macarrão, um rolo de massa. Você garante a mesma espessura. Garanto a mesma espessura em toda a parte da minha massa. Lembra que eu falei que não precisa de geladeira? Lembro. Não precisa de geladeira aqui, por esse simples fato de que a nossa massa tá sequinha. Se eu tivesse uma massa mais úmida, eu não ia conseguir fazer a massa e ir direto para a assadeira. Você tá usando a maçã Fuji ou Gala? Tô usando a Fuji, tá? Pode ser a Gala também. Na verdade, você pode usar a maçã que estiver mais barata. Todo mundo perguntou hoje, acho que umas 4 pessoas na hora que eu cheguei. Nossa, mas quanto de maçã você comprou? Eu zerei a banca do sacolão hoje de maçã. Então pode ser pera, pode ser banana? Pode, tá? Morango, não, muita água. Uma dica aqui, muita gente tem medo de virar essa massa aqui. Por quê? Porque quebra, às vezes não chega na espessura aqui. Antes de virar, olhe na sua forma. Eu tenho massa tanto para lateral quanto para o fundo? Tenho. Então, eu posso já vir até aqui e só, ó, vendo como é a massa firme? E só virar aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse doce. Muito obrigado. Essa aqui.
Ó. Você quer que seque? Não. Não, não precisa secar. Derreteu. O açúcar tá Todo. perfeito. Já tô indo pra aí. Ó, abri aqui na assadeira. E é muito legal que eu falo até pros meus colaboradores, falo pra minha esposa, aprendi na cozinha do restaurante que a gente tem que trabalhar na frente do serviço. Como que é trabalhar na frente do serviço? Fiz o fundo. Muita gente ia lá o recheio, coloca o recheio e depois abriria a tampa. Não, já tá aqui, Faz tudo. já faz. O recheio vai vir quente pra cá? Vai vir quente pra aí. E esse é o truque, sabe por quê? Não. Vai ficar menos tempo no forno. Claro. Claro. Tá? Vai ficar menos tempo Você no vai forno. usar a seu favor. Vou usar a meu favor. A única coisa que não pode coloco o recheio quente, vou esperar a torta esfriar pra assar daqui 2, 3, 4 horas. Aí não, aí tudo frio, tá? Se eu for fazer, assar agora e comer, perfeito, tá? Ó, já vou abrir a tampa aqui, porque a gente vai no recheio e já finaliza. Abro aqui. Aqui virou biscoitinho. Aí virou biscoitinho. Dá pra fazer outra torta, eu tô usando uma forma de 25 centímetros de diâmetro por 4 de altura, tá? Dá pra fazer mais outra, menor um pouquinho. Algumas minis. Algumas minis, tá bom? E aí vai depender muito também, Rê, da espessura que você abrir, o quanto de massa vai sobrar. Você acha que tá? mais fininho, mais gostoso? Eu prefiro, tá? Mas tem gente que vai ter medo de abrir tão fina e quebrar, então vai depender muito de quanto vai sobrar aqui. Mas ó, sobrou 200 gramas de massa, no máximo aqui, tá bom? Pro nosso recheio, Você quer ele aguadinho assim mesmo? Assim mesmo, por quê? É aqui que eu vou dar o meu truque. Vou colocar a canela. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Vai dar a cremosidade que eu preciso pro recheio, ó. Coloco a farinha. E antes de colocar o leite condensado, eu dou aquela mexida. Você dá uma espessada. Isso mesmo. Essa e aqui, não é fraco, sabe não. aquela torta que é frita, daquela rede de fast food? Aquela rede do palhaço? Frita. Pizza frita, a torta frita. A torta frita da rede de palhaço lá, sabe? A de maçã e banana. A de maçã e banana. Se eu quiser pegar esse recheio sem o leite condensado, deixar esfriar, pegar na massinha de pastel, fritar, passar no açúcar e canela, eu tenho a tortinha daquela rede de restaurante. Não. Ó, e agora eu coloco... Eu adoro aquela tortinha. Eu também, O com sanduíche, sorvete. o sanduíche eu não faço muita questão, mas essa tortinha... Olha, o sanduíche, eu prefiro da outra rede. Daquela que é a do churrasco. Que eles dão a coroa às vezes, não é? É, isso mesmo. É, eu também. Mas eu falo que essa rede aí... Tortinha... Essa rede aí tem dia que a gente... Eu, pelo menos, tem dia que eu tô com vontade de comer aquilo. E o sorvete deles também? É bom. Rê, ó. Delícia. Vou aumentar aqui um pouquinho o fogo. Só pra cozinhar essa farinha que a gente colocou aqui. E fazer o nosso doce. Se eu continuar mexendo aqui, eu vou ter quase um brigadeiro de maçã. Vamos se dizer assim. Lembra, eu tenho manteiga, tenho leite condensado. E ó, tá prontinho o nosso recheio. Olha essa cremosidade. Se não colocar o leite condensado, também vai ficar gostoso. Também vai ficar gostoso, tá? O leite condensado me dá esse aspecto de creme, tá? Por isso que tenho ele aqui. Quente, vai quente. Vou pôr aqui, o pessoal de casa conseguir ver melhor. Pego o recheio, coloco direto aqui. Tá vendo? Bem aí venho recheada. com a minha tampa. Então, montou, assou. Forno, isso mesmo. Tampo ela aqui e esse é o segredo pra torta não abrir. Passou, tá vendo? Eu venho e dou aquelas beliscadinhas aqui em volta da minha forma. Zaquini, não tem uma forma canelada assim, igual essa. Faz no refratário, aquele refratário de vidro que a gente monta lasanha de domingo. Faz naquele que dá super certo também. E se não quiser, nem desenforma, corta lá mesmo. Nem desenforma, isso mesmo, Rê. Vida real, né, Zaquini? Vida real, isso mesmo. Ó, e aí, pra ficar mais parecida com a do desenho, a gente faz a decoração, né? Peraí, biscoitinho, abre aqui e faz o biscoito, certo? Abro, faço o biscoito. Sem mistério. Tá bom? Sem mistério nenhum. Biscoito é muito importante. Começou a dourar em volta, desliga e tira do forno. Senão vai queimar. Porque vai queimar e aí depois que ele esfriar, ele seca, tá? Ele fica bem crocantezinho. Aí aqui, obrigada, meu querido. com um garfo, eu faço o desenho. Ah, o detalhezinho. Ó. Legal.
E, aí, se furar? não tem problema, porque nós vamos furar. Ah, Ó. porque aqui furou. Aham, não tem problema nenhum. Por quê? Lembra que a gente colocou o recheio quente? Foi. Eu preciso que esse recheio, na hora que estiver assando, ele tenha um escape. E aí, eu pego e faço um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí fica bem parecida Com o do desenho. com a torta do desenho, tá vendo? Tô. Vamos mais pra cá, isso. Certinho. Certo? Certo. Pra finalizar, uma gema. Não preciso colocar nada, só a gema mesmo. Aí é opcional. Opcional, tá? Eu gosto pra ficar aquele douradinho bonito. Eu também gosto. Senão, vai demorar um pouco mais pra assar. E o gás tá caro, a gente sabe disso. É. Não é? Quanto tempo de forno? 35, 40 minutos, o forno mais alto que você conseguir na sua É casa. rápido. Muito rápido. Por que com o forno mais alto? Ou até dourar, tá? Porque, igual eu já disse aqui, como Sim. diz uma chefe amiga minha, Janaína Barzanelli, forno, marido ou esposa, qualquer um conhece o seu. Então, Pelo menos acho. não é... Boa. Pelo menos acho. Mas aí vai depender muito do seu forno. Então, por isso que eu falo, coloque no máximo do seu forno E fica de olho. e fica de olho. Por quê? Ah, Isaquine, mas meu forno, o máximo dele é 250 graus. Já falei aqui no Mulheres que forno de casa não chega à temperatura que ele mostra lá. Então, coloca no máximo, que no máximo que seu forno vai chegar é 200 graus, tá? E aí coloca lá e deixa dourar. E aí, Desenforma. Fria. fria. Tá Eu levo aqui. pra lá essa. Muito obrigado. Essa vai pro forno que... Ai, tá quentinha. Quentinha. Forno, meu amigo. Obrigada, tá? E aí é a hora de desenformar, né? Essa é aquela hora que a gente Tananana. não gosta. Mentira, a gente gosta. Tananana. Mas desenforma fria, não precisa passar faquinha, nada? Não precisa, porque é uma massa bem amanteigada. Tá. Então ela vai... A gente crê que ela vai sair rapidinho. Mas eu já te falei, né? Eu lembro, toda vez que eu... Desde o primeiro dia que eu fiz programa ao vivo que deu errado, eu lembro do Marcelo Tass, do CQC, que ele disse que teve ao vivo. É isso. É isso, entendeu? Então, era isso. Aí a produção me ajuda, né? Mas vai sair, né, filha? Vai. Saiu. Saiu, Zaquini. Saiu? Eita, coisa linda. Aí a gente vira aqui. A forminha Vira dele aqui. toda... Essa forma, a Sandrinha perguntou a mesma coisa dessa forma. Ela falou, nossa, que forma linda. Essa forma foi uma das primeiras formas que eu ganhei quando meu tio era casado. A ex-esposa dele foi para os Estados Unidos e me trouxe essa forma. Uma graça. E eu tenho o quê? 8 anos e ainda a forma Uma está graça. intacta. Intacta. Então, fria, então serve fria. Ai, mas eu gosto de torta de massa quente. 15 segundos no micro-ondas. Perfeito. E agora a gente corta a fatia que o Pica-Pau comeu quantas no vídeo? Só no Muitas. vídeo foi algumas, né? Tchananã. E agora? É a hora. Ó. Eita, coisa bonita. Ó. A lateralzinha. Isso. É. Aqui, ó. E a lateralzinha também. Te mostra tudo. Tá vendo? Ela fica cremosa. Espetáculo. E aí, se você quiser, você pode pegar um açúcar de confeiteiro, polvilhar em cima. Dá um toque. Se ele quiser sair, ele sai. Se ele não quiser, ele tem vida Não, própria. ele quer lá. E aí, tá prontinha a torta. de Arthur maçã. ficou, viu, pra comer sua torta? Ó. Não ficou. Foi embora. Tinha você e eu. Perfeito. Tipo, Parabéns e muito obrigada a você que participou. verdade, Foi muito obrigado. divertido. Foi mesmo. muito Eu, divertido. eu adoro entrar numa competição, né? Aí eu mandava, gente, vocês estão votando? Não tô vendo o número lá. Arrasou. Nos encontramos à mesa. Até. Arthur ficou. Falei que tinha ido, mas ficou. Fiquei. Foi, mas voltou. Fiquei sim. Que taça chique. Falei que a mesa tá chique Nossa, hoje. mesmo? Nossa. Quem montou essa mesa merece os parabéns. Não é? Essa taça Foi é aquela você? taça... Essa taça dá até vontade de beber água, né? Nossa, uma taça chique. Eu vou na torta mesmo. Tá degustando água? Tão chique. Dá pra fazer com pera, mas dá maçã tão gostoso. Verdade, Rei. Nossa, que delícia. Mas você que votou, muito obrigada. Maravilhosa. Agradecemos. Verdade. Você usou essas maçãs? Usei essas maçãs. A verde, inclusive? Não, a verde eu só comprei pra dar um toquezinho na mesa. Então não precisa. Não precisa.
Vai na mais barata. A verde, claro, se você quiser, ela vai ficar um pouquinho mais ácida. Mas não faz só com a verde, Não porque não faz fica só com a bom. verde. É. Vamos misturar. Só dá uma boa misturada. Meu Deus, olha essa torta. Maravilhoso aqui, né? Tá mais gostosa que a do pica-pau, te garanto. Uma delícia, uma delícia. A massa, depois eu comer o biscoitinho. A massa saborosa, esse recheio incrível. Parabéns, você que escolheu. Obrigada, Zaquini, você fez extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Stefano Zacchini em todas as redes sociais. Stefano com E, Zacchini, tudo com I. E ele fez ali umas coisas diferentes. Aquela maçã, o que é? Ali é uma maçã com um creme inglês em cima, né? Uma maçã assada com manteiga, açúcar e canela. Olha e que aí um gostoso. creme inglês. É uma sobremesa de restaurante, uma sobremesa bem leve, uma sobremesa bem gostosa. Aqui, eu quis fazer uma versão do banana pudding, só que com maçã. Que é tipo um pavê, uma sobremesa com banana. E eu fiz o doce de maçã, chantilly, maçã, açúcar e canela. Nossa, Fica bonitinho, Zaquini né? do céu. Bonitinho. E o potinho é de maçã, né? Tudo bonitinho. Como é que tá o preço da maçã? Não sei. Eu paguei R$ 8,99 no quilo. Olha, tá. Da maçã Fuji. Aí tinha a maçã Gala, que também tava o mesmo preço. E aí, pro pessoal de casa aproveitar, tem aquelas maçãs bem pequenininhas, que elas Isso. chamam de maçã miúda, né? Maçã pequena. Que vem no saquinho. Que vem no saquinho. Também tava R$ 6,99. Eu não comprei porque eu não tenho paciência. Ah, porque é muito pequenininha. É Vamos muito ver o biscoitinho. pequenininha. Mas também dá pra usar, tá? Então, é a mais barata mesmo. Mais barata. É a mesma massa. Mesma massa, Rei. Ele falou que fica sequinha e Mesma ó, massa da torta. tá vendo? Fica sequinha Mesma mesmo. massa da torta. Nossa, muito gostoso. E esse biscoitinho, com essa massa que nós fizemos a torta, você consegue saborizar como que você quiser. Se eu quiser colocar coco ralado no meio, eu posso colocar raspa de laranja, raspa de limão. Só assim tá uma delícia. Só assim, é isso mesmo. Que é o biscoito tradicional de tomar com café. Nossa, delicioso. Caiu muito bem esse biscoitinho. Tá o quê? Tá delicioso. Delicioso, hein? E como é que estão as coisas, Aquile? Rê, graças a Deus, tudo bem, trabalhando Amém. bastante. Buffet Senhor e Senhora Zacchini arrebentando, graças a Deus. Então, maio e junho nós não temos mais final de semana disponível. Parabéns. Então, só se for ou sexta, ou segunda, ou no meio da semana tem disponível. Buffet Senhor e Senhora Zacchini é R$ 55,90 por pessoa. Então, eu sempre falo lá nos meus stories, com o nosso preço e a nossa qualidade, você não encontra em lugar nenhum. Encomendas Dia das Mães, cestas, pratos, sobremesas, até sexta-feira, ainda dá tempo. Vai lá no Instagram. Até essa sexta. Até essa sexta, tá? Temos cestas incríveis pro Dia das Mães, que tem um pouquinho de cada sobremesa do Senhor e Senhora Zacchini. Tudo sexta. Tem cesta pequena, Verdade. tem cesta grande, é só ir lá nos Tem stories que tem sexta-feira. tudo lá. É isso. Arrasou, Zacchini. Nossa, tá divino. Olha, Tá mesmo. Que bom, fico feliz. que bom que tá elas muito escolheram, gostoso. eles escolheram. Né? Verdade. Você vê que foram- os outros não estavam de se Foram jogar mais fora. de 2.000 votos. Olha. Eu contei. Eu contei. Ele é competitivo, ele. É, a partir de alguns reality shows Não, na mas vida, é né? Mas, ó, É verdade, a receita da Elizabeth Teodoro, Tava da incrível. Vivian Feldman, do Marcelo Faria, Do tem mais, do Frantulli. Frantulli E do Sour. e do Sauer. Sauer. Então, assim, que, né, assim, é que foi uma competição, ele puxou voto e tal, mas estava tudo muito caprichado. Verdade. É uma turma muito boa, né, Serena? Nossa, e Só a os gente- medalhões. Passou bem. E a gente dá sorte. Comemos Nossa bem Senhora. aquele dia, Bem, viu? né, Heitor? Nossa. Ontem também A comemos gente bem, come viu? bem, né? Nossa, ontem eu assisti a gente na primeira vez, assim, eu chorava. Eu e o Heitor não dávamos uma palavra, é assim, ó. Comendo. Nossa, eu chorei de rir. Estávamos com fome. Muita, pelo Né? visto, viu, Heitor? Muita. Você não lembrava da tamanha fome. Não lembrava. De tamanha fome.